Boa noite, meu nome é Gerson Júnior e bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Peregrinador. No vídeo de hoje eu vou falar minha opinião sobre o Nerdcast RPG Gunner, que é a primeira campanha de RPG do Jovem Nerd e a mais icônica. Eu falo isso porque agora sai o capítulo final da história. Então, eu estou gravando agora sobre minha opinião sobre o episódio 1, 2 e 3, a trilogia original. Daí, essa parte 2 vai ser com os episódios 4, 5, 6 e o 7. Então, se você quiser saber mais, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o gostei, compartilhe, comente para saber a tua opinião. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Isso não foi coincidência, obviamente, a camiseta, porque eu usei ela hoje. Tipo, eu tava reouvindo o Nerdcast RPG e eu pensei, por que eu já não gravo duas partes no mesmo vídeo? Porque senão o vídeo pode ficar longo. Então é o que eu estou fazendo. Pra me ajudar, pra quem ouviu o primeiro vídeo que eu lancei semana passada, eu falei um pouquinho explicando o que era o Nerdcast RPG aqui, E eu estou com o guia ilustrado da primeira trilogia pra, assim, ajudar a ilustrar o que eu vou falar a seguir. Bom, antes que a gente precisa começarmos, temos que falar que eles colocaram várias referências a Senhor dos Anéis, Conan o Bárbaro, o Guerra dos Tronos ou o Game of Thrones ou Crônicas de Gelo e Fogo. Tem muita referência a obras de histórias medievais. Então, assim, nós vamos começar pelo episódio 1, intitulado O Bruxo, a Princesa e o Dragão. Lançado em 2011, março de 2011, ele é como se fosse uma aventura introdutória. Ele tem todos os clichês que uma campanha de RPG tem. E o que acontece? Tipo assim, que é muito bom. Assim, porque como ele foi o primeiro, o pontapé inicial de todos os Nerdcast RPG que viriam no futuro, o que eles fizeram? Era pra ter sido um episódio normal do podcast do Jovem Nerd, do Nerdcast, e eles iriam fazer mini trechinhos para descrever como é que era os momentos, uma campanha mesmo. Mas aí o pessoal, eles começaram a jogar e não pararam mais. Daí eles gravaram a aventura inteira. Aí o que eles fizeram? No primeiro episódio nós somos apresentados ao grupo, que são, deixa eu achar aqui, o grupo, no grupo, aqui a foto daqui do grupo, tá? Do episódio 1, tá? Temos aqui o Ruperson, que é o ladino do Azaghal, Doppelganger ladino, que ele é um ser parecido com a mística dos X-Men, que é metamorfo. Tem o Bárbaro, Royston Cave, do Carlos Voltor, o Elfo Druida do Tucano, que esse personagem tem uma coisa, ele só aparece bêbado e ele consegue se transformar em animais. O druida é um mago que tem conexão com a natureza e pode se transformar em feras, em animais. Ele é o único que consegue se transformar estando bêbado. Daí temos aqui também o Bardo do Nilperto, do JP, do Nilperto. Ele é aqui descrito como Bardo de aparência 99. Bem parecido com
o Brad Pitt, um topetão estilo Beverly Hills, ó. E esse aqui é o Artemus, o paladino do autor, escritor Eduardo Spohr, que é o escritor de Batalha do Labirinto. Ó, tem aqui mais ou menos uns esboços deles. Ó, aqui, ó, todos os personagens descritos aqui, tá? Tem ainda aqui embaixo o Headset, o Bobo da Corte, vivido pelo Afonso 3D. 3D porque ele tem 3 dedos em cada mão. Tem também aqui o Bárbaro Rufus Cave, que é o irmão do personagem do Carlos Voltor, interpretado por Thiago Lamarca, o Rex, que é o irmão do intérprete do Artemus, o Eduardo Spohr. Mas enfim, na história o que acontece do episódio 1. No episódio 1, eles estão lá numa taverna típica de RPG. E assim, quando eles tinham acabado de fazer uma loucura lá dentro, estavam indo embora. Quando chega um soldado de elite do rei de Gunnar, o rei Hernan de Gunnar, e ele pede para que o grupo resgate a princesa Irulan. Caso estejam sentindo uma familiaridade, o nome da princesa é da personagem dos livros do Duna, do Frank Herbert, que foi interpretado pela Florence Pugh na versão cinematográfica que teve agora, no ano passado, a parte 2, que ela aparece. Ela é filha do imperador. Enfim, ela foi sequestrada pelo bruxo Zamir, que é o grande vilão do universo de Gunnar. Aqui, ó. Este aqui. Este é o Zamir. Que ele quer vingança contra o reino de Gunnar. Porque tem um plot envolvendo a história dele. E o que acontece? Eles aceitam, o corpo se divide, o Artemus vai atrás deles, do bruxo com a princesa, e o grupo foi avisar o rei. Só que eles dão um rolo, eles lutam contra goblins, que são tipo os orcs do Senhor dos Anéis, e eles vão dar um rolo todo, tipo até uma referência a Monty Python em busca dos cálice sagrado, com um velho fazendo um charada pra eles conseguirem atravessar uma ponte, que isso repete nos outros episódios, tá? E eles encontram numa caverna o túmulo do Ruff Gunnar, que é o herói que deu origem ao esse universo, ó. Que essa é a cena que eles estão pegando as armas dele. Tem aqui, ó, a cena da luta dos goblins, que nessa hora eles falam uma coisa. Aqui, ó, vou dar uma nota aqui. O mestre perguntou: algum de vocês fala goblin? Astutamente, Artemus responde, que é o paladino: goblin não se fala, goblin se mata. Isso é uma pérola que virou, assim, uma das frases mais famosas do RPG brasileiro, mundial também, se quiser, tá? Eles vão lá com as armas, eles chegam aqui no altar para enfrentar o bruxo Zamir. Só que um pequeno problema, que, assim, eles conseguem acabar com a vida do bruxo, mas eles perdem a princesa. A princesa morre porque o mago jogou um feitiço nela e, assim, eles conseguem decapitar o mago, mas que nunca é fácil demais numa campanha de RPG. Então, o mago se revela ser um dragão vermelho que cospe fogo
Isso aqui é a luta deles, tá? E no fim eles conseguem, derrotam o dragão. Eu não vou mostrar aqui a imagem, tá? Porque eu posso levar strike do YouTube, tá? Que tem sangue, né? E, assim, no final, eles conseguem... Tipo, eles chegam no castelo com o Rupert se passando pela princesa. Só que o Artemis, ele fica desgostoso com o grupo e vai embora. Ele chispa. Porque como ele é paladino, ele não concorda com o que eles estavam prestes a fazer. Que eu vou explicar melhor quando eu for abordar o episódio 2. Minha opinião sobre o primeiro episódio. Bom, ele é introdutório. Ele fala bem, aqueles vários clichês. Você ir resgatar uma princesa, derrotar um dragão, o negócio da porta que não abre, os goblins, tudo. É uma introdução. Ele é bem simples. Mas assim, em comparação aos outros que vieram em seguida, episódio 2 e 3, esse pra mim é o mais fraco. É o mais fraco pra mim. Assim, mas ele também é bem divertido. Ele tem os seus momentos que eu gosto muito. Principalmente o momento em que o melhor episódio, a melhor parte é o do velho da ponte. Que ele tem que responder uma charada e no final a resposta era ampulheta. Assim, minha nota para o episódio 1, o Duque, a Princesa e o Dragão, é uns 8.5, tá? Ele é bom, mas ele não é, assim, perfeito, porque ele tem uns problemas. Que ele pode estar um pouquinho datado com algumas piadas e tal, mas, assim, não nega que é uma boa porta de entrada para um universo RPG tão rico quanto que é o do Nerdcast. Daí vamos para o segundo episódio, tá? Que se chama O Duque, a Rosa e o Beholder. Também lançado em 2011, lá pro final de 2011. O que acontece? Nesse episódio, o grupo chega com o Rupert assim, trajado na forma da princesa Irulan, e eles vão falar com o rei para ganhar a recompensa. Só que eles são recebidos pelo vilão, que ele acaba se tornando inimigo deles, que é o Duque Braulius Minimus III. Aqui, ó. Aqui. Esse camarada aqui, ó. Quando eu ouvi a história, até eu ouvir isso aqui, eu achava que ele era parecido com o Lord Farquaad do Shrek. Que, tipo assim, como o nome dele é Minimus, eu pensava que ele era Minimus em relação à estatura. Mas não, ele tem uma altura, assim, um porte médio para um ser humano normal. Assim, ele é tipo o Mindinho do Game of Thrones. Que ele quer passar acima de todo mundo, ser respeitado para ser o manda-chuva. Então, tipo assim, é uma intriga política. Aí, assim, de nossos personagens nós temos o Edzard, que é o bobo da corte, que eu falei agora há pouco, e o Rufus, que é ele fazendo aqui o Mook. Aqui, ó. Este é o rei Hernan e essa é a princesa Irulan, tá? E no episódio, o que acontece? Eles vão lá, clamam a recompensa. O rei Hernan, que ele ficou bêbado durante a festa que eles fizeram pra volta da princesa. E deu tudo que era de propriedade do Duque ao grupo. E o Duque ficou pé da vida com eles. Eles ganharam isso aqui, ó. O Castelo do Outono Eterno, que ele é como se fosse o abismo de Helm.
do Senhor dos Anéis, As Duas Torres, que ele é grudado na montanha. Só tem uma entrada e uma saída. Que, tipo, literalmente na imagem, vocês podem ver que ele lembra muito o Abismo de Helm. Assim, e lá eles acabam conhecendo o personagem do Rex, que é o Rufus Cave. E tem a cena mais icônica, é uma das cenas mais icônicas da história, que eu vou deixar depois aqui embaixo. Duas cenas envolvendo ele, para vocês verem depois, que é um trecho animado desse episódio, lá no canal do Jovem Nerd, tá? E aqui, ó, o outro personagem que se junta ao grupo é o Borna, que ele é o governante do castelo. Ele volta na outra temporada, na segunda temporada mesmo, sendo interpretado pelo nosso querido Diogo Braga, ou Didi Braguinha. Daí, assim, acontece um enrolo, eles são descobertos, o Druk mostra o corpo da princesa Irulan e a cabeça do Zamir, a cabeça humana, tá? Que eu falei que eles decapitaram, mas não levaram com eles, tá? E eles vão embora numa passagem secreta que tem sobre as montanhas. E nesse rolo eles são emboscados por gigantes, que é o que vocês estão vendo na imagem. Um deles joga uma pedra neles e acerta e mata o Edsert, que é o 3D. Ele morreu esmagado pela rocha. E antes que eles consigam, assim, chegar no lugar, eles estão novamente uma ponte aí, o velho, que aqui, ó, se vocês entenderem, aqui é um exemplo de uma das pontes que eles passaram, da ponte que eles passaram no episódio 2, e esse aqui é o velho eremita, que eles falam que tem que responder as charadas. Ó, a charada que ele faz pra eles é: o homem que o comprou não o quer. O homem que o inventou não o quer. O homem que o comprou não precisa dele. E o homem que precisa dele nunca ouviu. Quem souber, deixa aqui nos comentários a resposta, tá? Quero ver quem é bom de chute, tá? E, assim, agora depois que eles conseguem passar da ponte, eles chegam num pântano. Um pântano, assim, uma planície, que era tipo uma planície desolada. E eles se encontram, no meio do caminho, eles encontram uma rosa crescendo sozinha no meio daquela desolação. Era a coisa mais linda. E o Rufus, ele vai investigar essa rosa. E, assim, então é uma das cenas mais hilárias que eu já ouvi numa campanha de RPG. Que é tipo assim, ó, em meio à paisagem cinzenta do pântano, uma rosa solitária se destaca. Rufus se aproxima e diz: o que faz uma flor tão bonita em um deserto tão desolado? E tipo, o grupo cai na gargalhada. Tava todo mundo rindo. E, tipo, eu vou pôr a animação dessa cena na descrição, tá? Quem quiser dar uma olhada, tá? Só pra você entender, esse aqui é uma imagem, tá? É uma imagem da cena do momento, tá? Aí eles chegam, andando mais um pouquinho pra frente, eles encontram uma planície com um monte de esculturas, parecem estátuas. Mas assim, é como se fossem pessoas, vamos dizer assim. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, tá? Daqui a pouco. Daí, tipo assim, eles encontram uma placa cravada no chão, dizendo:
voltem ou serão condenados. Outra explosão realizada, porque eles estavam chegando no monastério de São Arnaldo, que, assim, é onde toda a história de Gunnar começou, da história do Rough Gunnar, tá? Que eu vou aprofundar melhor quando eu fizer vídeo dando meu review da história dos livros da lenda de Rough Gunnar, beleza? E, só que um problema, quando eles ouvem um barulho quando eles estão se aproximando. É um barulho que hora tá na esquerda, hora tá na direita, é meio mágico. De repente, no meio da neblina, um raio de luz acerta exatamente no coração do Borna e o paralisa, petrificando ele com todos os pertences da galera. Sim, os Dead Mental deixaram todas as mochilas pro Borna carregar. Com isso eles perderam tudo. Só que assim, por isso que eu falei pra vocês que eu ia falar, é isso que eu tô querendo dizer. Só que de repente aparece se aproximando deles no meio da neblina uma grande esfera com tentáculos, com olhos nas pontas dos tentáculos e um grande olho, com uma grande boca cheia de dentes no meio. Este, meus amigos, é o Beholder. É basicamente, eu acho, ele é o monstro mais famoso do universo Dungeons & Dragons. Aqui, ó. Esse aqui é um Beholder, tá? Que eu tenho aqui, mas eu não vou agora lá pegar, tá? Mas, ó, o Beholder, uma curiosidade, é aquele monstro que tá lá na thumbnail a capa do último vídeo que eu publiquei, tá? Pra quem esteja curioso pra saber como é que é o visual dele. E, tipo assim, o poder do Beholder é basicamente, ele ataca transformando, em alguns dos olhos dele, ele transforma a vítima em pedra, que nem o poder da Medusa. Aí, o que acontece? O Rupert, com o Azaghal fora de cena, ele fala pro Rex mostrar a flor, porque esse é um ponto fraco do Beholder. Ele é fraco contra beleza pura, tá? O que o Rex fez? Ele tirou a rosa que ele tinha colhido lá no pântano, que ele estava carregando no meio da tanga de pele de texumbo. Sim, literalmente isso que você ouviu. E ele, tipo assim, arranca até os penteiros por causa dos espinhos, e ele mostra a rosa pro Beholder. Só que assim, não era a rosa que fez o que aconteceu, foi ele. Porque, tipo assim, o Rufus ficou assim, pelado, como vocês podem ver. E o Beholder, quando viu aquilo, ele pelado, que é assim, beleza natural pura, ele virou pedra instantaneamente. Tipo, como diz o Azaghal, cara, nunca foi tão difícil e tão desesperador e tão fácil ao mesmo tempo. O Rex só se ajoelha no chão, começa a chorar de alegria e gritando: obrigado, florzinha. Não, e o Rupert, ele tira a roupa. Ah, um detalhe, o Rupert só consegue mudar a forma, não trocar a roupa junto, tá? Ele muda de forma para outra aparência, ele tem que ter roupas que adequem àquela aparência que ele tá usando, tá? Não uma vez, tá? O que aconteceu? Ele mudou de forma para a forma do Beowulf, o lendário e mítico herói da mitologia nórdica da Escandinávia, que lutava com um monte de feras e exércitos estando pelado. Que assim, eu não tive a oportunidade de assistir o filme Beowulf 2007, mas tá na minha lista. E ele teve a tradução pro inglês feita pelo Tolkien. E eles chegam
nossa cidadela de São Arnaldo, que vocês podem ver aqui. Então, caso alguém pergunte, não tá errado isso não, é uma brincadeira intencional mesmo, que o correto é Santo Arnaldo, mas o Azaghal que fez essa brincadeira de palavras colocou São Arnaldo, que é o... que assim, esse é o monastério onde que o Hrolfr foi criado, e ele é clérigo, responde a esse santo, tá? E eles chegam e encontram com os 3 monges irmãos, o Clado, o Barata e o Nictor. E aí é o seguinte, eles vai lá um festejo, tudo. E eles descobrem que os 3 monges que são os governantes da cidade de Ganor, o monastério, perdão, eles são 3 bruxos disfarçados. Eles descobrem assim, na zoeira mesmo, sem intenção nenhuma, que eles são filhos da Axia, a Dama de Ferro, que foi o grande amor da vida do Hrolfr, e ela acabou se tornando uma vilã. Tipo, ela é o equivalente a Morgana Le Fay nesse universo, tá? E, só que ela, pra quem leu As Brumas de Avalon, ela não é irmã dele não, tá? Fica tranquilo. Que o Hrolfr, ele é equivalente ao Rei Arthur, tá? A lenda do Hrolfr, ela é muito parecida com a história do Rei Arthur. Eu parando pra pensar agora, nunca tinha reparado isso. Enfim, a Axia, ela se tornou uma feiticeira chamada Dama de Ferro, não confundir com a Margaret Thatcher, tá? A primeira-ministra do Reino Unido, tá? Porque ela também tinha esse apelido, tá? Enfim, ela se tornou serva e amante do Zamir, o dragão que o Hrolfr aprisionou, tá? Que era o arqui-inimigo do Hrolfr, tá? Mas ele ainda tinha um traço de respeito e admiração pela antiga mulher que ele era apaixonado. E esses filhos são aqui, ó, aqui é o rosto dela, tá? Um esboço. E aqui, ó, esses aqui são os filhos dela, tá? Com o Zamir. São o Philip Anselmus, nossa, eu não lembro direito os nomes, tá? Philip Anselmus. Eles são os Cavaleiros do Caos, tá? O mais velho, eu não lembro os nomes de cor agora, tá? Mas eu lembro mais do primeiro, tá? Que é Os de Osborne, também conhecido como Príncipe das Trevas. Só que assim, os nomes deles são inspirados em músicos e na banda Iron Maiden, tá? Só com o nome do líder é uma clara referência ao Ozzy Osbourne. Tanto que o Carlos Voltor fala pro Tucano no meio do jogo. Eu viro pra ele e falo, vira morcego, agora vai. Que é uma referência a quando o Ozzy Osbourne arrancou a cabeça de um morcego ao vivo no palco com a boca. Daí eles vão lá, lutam com os cavaleiros. Só que assim, o Osborne, ele faz um feitiço que ele dá a sua alma para que ele conceda para um corpo que a mãe estava fazendo para o Baal, tá? Que eu não posso falar, mas é com D, tá? Para quem é mais atento já sabe o que eu estou querendo dizer. E, assim, acontece uma luta entre esse golem de carne, que é o que vocês estão vendo aí na luta, e esse elemental de arroz feito pelo personagem do Tucano. E é uma luta, assim, muito boa. E no final, eles acabam derrotando
o golem de carne. E, assim, a história termina com... Esse episódio termina com o Neil Peart perguntando: você tá de sacanagem? Que a gente terminou a luta e a gente tá sendo emboscado, cercado pelos capas vermelhas do lado de fora. Pois é isso que aconteceu. Enfim, o que eu achei do episódio 2? Eu acho que é o meu episódio favorito, ó, dessa trilogia, porque, tipo assim, ó, o time cômico perfeito, que, tipo, tem umas piadas que funcionam até hoje, que, tipo assim, é muito boa. Inclusive, as falas do Rupert, que, tipo assim, quando ele se apresenta no monastério, ele tá na forma do Beowulf, pelado, na cabeça do Beholder, que eles vieram rolando, que quebrou os tentáculos. E o que acontece? Ele grita: eu sou o Beowulf, até a besta, sou luxúria e poder. Eles tocam a música do Beowulf, tá? Tocando no fundo. E quando ele se apresenta para os monges, ele fala Clado, que é o nome de um dos irmãos, tá? Eu sou Beowulf, a cidade que não vai ter garçom parado, nem triste. Palavra P de PQP, tá? Do primeiro P, de PQP. E daí um grita: pô, isso aí vai ser a frase da minha vida. Eu rio muito toda vez que eu lembro. Toda a cena envolvendo o Rufus lá no pântano, da Rosa com o Beholder, foi como eu descobri o Nerdcast RPG, pra falar a verdade. Foi com esse trecho do Nerdcast Stories, que é a animação do canal mesmo, do Jovem Nerd. Que foi o que me interessou a ver durante a pandemia, inclusive. Assim, até o negócio do 3D morrendo é muito hilário. Tipo, mas a cena mais épica é o Rufus acertando, sem estar combinado, a charada do velho da ponte. É a cena mais épica que eu vi nessa campanha. É um 10 sólido. Meu Deus do céu. Agora, vamos para o último. O Corvo, a Periguete e o Bucentauro. Antes que você me pergunta, não é palavra ofensiva, é uma criatura mitológica que realmente existe, tá? O Bucentauro, ele é o seguinte, ele é um mistura do Minotauro com os centauros na mitologia grega, tá? Ele tem, ao invés do corpo de cavalo, ele tem o corpo de um touro, tá? Ele tem os chifres de touro aqui na cabeça humana dele, tá? Então, o episódio começa com uma narração. O episódio 2 começou com uma narração que eles fazem uma paródia da introdução do filme do Conan, o Bárbaro dos anos 80, feito com o Arnold Schwarzenegger, tá? Nessa é ainda mais épico, porque quem é o narrador dos Nerdcast é o Guilherme Briggs, que também é a voz do Ruff Gunner, tá? O Guilherme Briggs é o meu dublador favorito, é um dublador de mão cheia. Ele é quem não conhece ele, porque ele tá em quase tudo, tá? Ele é a voz a voz atual do Mickey Mouse, do Superman, ele é a voz do Jim Carrey quando ele tá fantasiado, tipo no Grinch, por exemplo. Tem muita coisa que eu posso até falar um pouquinho dele, assim, no vídeo futuro, se quiser comente aqui embaixo, tá? Assim, a narração, a introdução desse episódio é o seguinte, é tipo assim, é a lore, é a origem do mundo de Gunner, tá? Porque ela é a base para o que vai acontecer, tá? No final dessa história, que foi lançado em 2012, tá? Assim,
a introdução é a introdução do Senhor dos Anéis, tá? Eles colocaram até a trilha sonora como, tipo, na introdução mesmo do Senhor dos Anéis. Que acontece? Nessa história, o Breeze começa a contar que no início os deuses de Gandor criaram esse universo para dar vida, e eles perceberam que tudo era verde e bom. Mas com o passar do tempo eles se desencantaram com sua criação. E o que aconteceu? Eles criaram uma criatura chamada Tarrasque. Ele é, assim, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, deixa eu achar uma imagem dele aqui, tá? Ele tem o tamanho, ele é uma criatura colossal, do tamanho do Godzilla. Deixa eu achar aqui. Achei. Ó, pra vocês entenderem o tamanho, tá? Esse é o tamanho dele. Eles criaram o Devorador de Mundos, o Tarrasque, para destruir esse mundo corrompido. Só que assim, houve uns que resistiram. Tudo que o Tarrasque tocava, ficava desolação, uma aridez enorme. Mas teve uns que resistiram. Os e criaturas abissais criaram os dragões para impedir a destruição do mundo, porque se os deuses vão destruir, eles vão ficar sem ter o caos que é e os pecados que eles se alimentam. Então, tipo assim, os dragões eles foram criados para destruir, e eles conseguiram, assim, lutaram por vários meses, anos, até que o último deles, que foi o Zamir, sobrevivesse. E por causa disso, assim, eles juraram que iriam guardar o mundo para impedir a volta do Devorador de Mundos. Então, tipo assim, se o Zamir foi morto, então como é que eles vão impedir o mundo de acabar? Esse é o plot. Porque eles começam, assim, pra quem percebeu uma semelhança, o Jovem Nerd declarou publicamente que eles se inspiraram no dilúvio bíblico para contar a gênese do mundo de Gandor, tá? E o que acontece? Eles estão lá há um mês nos calabouços da cidadela de São Arnaldo. E o Fel tinha conseguido escapar, ele foi preso. Aí vem um plot twist, primeiro plot twist. O Braulio Minimus III, ele matou o rei Hernan e assumiu a coroa. Ele agora não é Braulius Maximus III, ele agora é Braulius não, ele não é Braulius Minimus III, confundi. É Braulius Maximus I, como eles chamam ele de Regicida. Tem uma ótima cena lá que é com o Rupert falando: prisioneiro? Me chama de prisioneiro. Prisioneiro. Eu sou prisioneiro, mas eu não sou filho da porra. E outra, uma cena que, tipo, o Minions, ele fala: eu não ceder. É a hora que dessa hora o Feldon, ele bate as mãos e começa a falar: eu também não. Daí ele dá uma proposta. Eles iriam até a cidade de Rocha Negra, que é no deserto, para falar com o Jabba o Horrendo, que é uma referência ao Jabba the Hutt do Star Wars, tá? Deixa eu achar aqui uma imagem dele, só para vocês entenderem, tá?
Aqui. Esse camarada aqui. Ele é horrendo mesmo. Aí, assim, eles foram com... Eles aceitaram, mas antes o Brawler, ele colocou pegou um atiçador de fogo e tinha um M na ponta. E ele colocou no olho esquerdo do Ruprecht para que ele não enganasse novamente. Então o Ruprecht agora tá com um M, uma cicatriz em forma de M no olho esquerdo. E tá indo junto com eles. Eles estão indo lá pra Rocha Negra falar com o Jaffa, tá indo com eles. O Clegane, que é mais uma referência a Game of Thrones. E a Prigget, que eles chamam de Piriguete, que ela tem um traço suave. E o Clegane, ele tem mais uma referência a Game of Thrones, porque ele tem um corvo de 3 olhos de estimação. Olha a geniosidade. Eles vão lá, encontram de novo o velho da ponte. Aqui, ó. E o guarda da expedição, ele é acharado e morre. Daí, mais uma vez, ele faz uma charada que eu vou falar pra vocês colocar de novo aqui nos comentários pra quem quiser tentar acertar a charada, tá? Olha lá. De todas as suas posses, eu sou a mais difícil de guardar. Se você me tem, quer me compartilhar. Mas se me compartilhar, não me tem mais. Quem souber, coloca aí nos comentários, tá? Eles acertam, eles vão lá, seguem a viagem. E, tipo assim, aconteceu uns perrengues. Assim, eu tô resumindo pra não ficar alongando, tá? Eles encontram os vermes da areia. Que isso aqui é uma referência à Duna, tá? Aqueles vermes gigantes, tá? E lá o Clegane deu baixa do grupo, que ele morreu devorado por esses vermes. E a Prigget se tornou a refém deles. O Ruprecht esmagou o crânio, porque ele não aguentava, como ele fala, o cagueta. Eu não posso repetir o que ele falou, porque isso sim é pesado, tá? Eles chegam lá, Rocha Negra, tipo, é bem construção árabe, aquelas coisas no deserto. Eles conhecem mais uns personagens, tipo o Alcahan, que é o auxiliar deles. Aqui, ó. E o Twizek, que é referência ao Bifortuna do Jabba. Daí eles vão lá, falam com o Jabba, eles pedem pra falar deles. Eles vão propor. Se conseguirem derrotar o campeão dele, que é o Bucentauro, ele considera o desejo deles de falar. Aqui, ó. Aqui é uma imagem deles na arena. E se vocês puderem ver aqui, ó, vai ver o Ruprecht com a marca do M. Que nessa hora ele tá como o Barack Obama, tá? O Ruprecht, ele assumiu muito a forma do George R. R. Martin. Assim, esse eu tenho o design inicial do Bucentauro, só pra vocês entenderem, tá? Que aqui ele não tá com chifres, mas eu considero o visual que eles canonizaram agora, tá? Esse aqui, uns storyboards, tá? Que... vamos falar aqui. Daí, tipo assim, eles ganham, matam o Bucentauro, começam o eclipse e eles levam a cabeça pra responder 10 perguntas e ela ficaria com o Jaffa. O Jaffa, eu tô falando no mesmo que o pessoal. Daí é o seguinte, eles colocam e a gente descobre que a Prigget era, na verdade, o Duque Brawler Minimus III disfarçado. E, tipo, o Rufus, ele tinha beijado ele naquela forma. E quando ele descobre, ele dispara: filho da puta, eu beijei um homem. Que essa fala poderia ser problemática nos dias de hoje, tá? Mas, assim, quando
quando você leva em conta o que o personagem passou na hora, a gente caiu o queixo, né? Ficar muito surpreso. Aí o que acontece? Eles lutam lá com os guardas do Jabba. E aí o Braulio conta sobre o Tarrasque, tudo, eles enfrentam ele e tudo. Daí, tipo assim, o Feldon, ele se transforma numa fênix e ele penetra o corpo do Tarrasque, porque quando o Zarmer foi ressuscitada a cabeça dele, ele falou que a única maneira de matar o Devorador de Mundos é queimando o seu coração. E a pele dele é impenetrável. Então, assim, foi o único jeito. O Feldor foi, matou ele e fez, assim, foi um final épico. Épico. Eu falando, não dá pra entender o que eu tô querendo dizer. Se vocês quiserem, eu vou colocar aqui embaixo os episódios pra vocês ouvirem, tá? A quem estiver interessado. E, assim, eles conseguem reunir o grupo todo, porque o Feldon não morreu, ele ressuscitou, porque ele tava na forma de uma fênix, né? E, tipo assim, eles chegam na taverna e eles encontram na porta da taverna um guerreiro alto, de armadura e um escudo com um leão. Esse era o Artemis. Que surpresa, ele não conseguia acreditar no que ele viu eles. Ele só podia responder uma coisa, que é a piada que terminou o episódio, que é essa. Mas enfim. Quando os créditos estão rolando, tá rolando a música do Piratas do Caribe, tá? A música tema do Piratas do Caribe. Bom, minha opinião sobre o episódio 3 é que ele é uma excelente, ele é épico nível do Retorno do Rei. Ele é épico em todos os sentidos. Ele é uma obra-prima de narração e jogabilidade. Eu acho que ele é o melhor episódio de RPG que o pessoal do Jovem Nerd gravou até hoje, na minha opinião. Assim, tem uns problemas lá com as piadas que seriam problemáticas hoje em dia. Mas assim, eu dou o braço a torcer porque eu nunca ri tanto como nesse episódio. Só ouvindo. Assim, vale... Quem ficou interessado, só porque que eu falei aqui, dá uma chance. Eu vou colocar aqui os episódios completos para quem quiser ouvir, tá? Enfim, gente, o vídeo tá grande, eu vou dividir, como eu falei, essa foi a primeira parte que eu gosto. Daí, quando esse vídeo sair, vai sair na sexta, tá? No sábado eu vou publicar a parte 2, que é da segunda temporada, os 4, 5 e os 6 e os 7, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho, curte, e eu espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto ouvindo, falando, tanto quanto eu gostei gravando. Eu peço encarecidamente um abraço e até a próxima.